Olá, bem-vindos ao Capital de Ideias, o webcast do jornal PT50, onde abordamos questões que tornam o sistema financeiro mais ético, inclusivo e sustentável. Falamos hoje com Joana Moscoso, cientista e cofundadora da Native Scientists, uma organização sem fins lucrativos com sede em Londres e em Braga, que pretende promover a literacia científica e a redução das desigualdades em Portugal e junto das comunidades portuguesas no resto da Europa. Olá, Joana, muito obrigada pela sua presença. Olá. Como é que surgiu esta ideia de ligar cientistas a crianças usando a língua portuguesa como ponte? Surgiu, na verdade, muito relacionado com a minha própria experiência. Eu, quando era criança, aprendi sobre as bactérias aos 9 anos e fiquei fascinada. A minha vida nunca mais foi a mesma, porque percebi que afinal nunca estava sozinha, porque tinha as bactérias à minha volta. E fiquei curiosa por estes organismos vivos microscópicos, que não se veem, mas que são tão poderosos. E então decidi aos 9 anos que queria ser cientista. Contudo, à medida que ia crescendo, quando partilhava com as pessoas à minha volta que queria ser cientista, a reação era: estás maluca, não faças isso, porque, pronto, encorajavam mais aquelas profissões mais visíveis e conhecidas, especialmente na época, sei lá, médico, advogado, os clássicos do costume, não é? Efetivamente, eu tornei-me cientista, fui fiel à minha paixão pelas bactérias e quando estou a fazer o meu doutoramento no Imperial College em Londres, sinto-me pela primeira vez na vida cientista. E quando consegui alcançar esse marco, senti uma necessidade muito grande de ir às escolas, falar sobre a minha ciência, para que outras crianças não sentissem a mesma barreira de acesso à ciência que eu sentia enquanto criança. Porque, claro, efetivamente, depois eu só conheci uma pessoa cientista pela primeira vez na minha vida já na universidade. E já tinha decidido ser cientista. E, portanto, achava que não devia ser assim, que o acesso à ciência e aos cientistas devia ser muito mais fácil e que era importante aproximar a comunidade científica da comunidade escolar para inspirar as crianças para a ciência, ou quando muito só desmistificar o que é ciência e quem pode ser cientista. E aí surge, eu estava em Londres, era portuguesa, comecei a ir às escolas lá, tinha amigos meus que também eram investigadores portugueses lá, e rapidamente percebi que havia uma oportunidade muito grande de fazer este trabalho junto de crianças, filhas de portugueses e portuguesas que estavam lá fora também. E no fundo é assim que se cria esta vontade e esta ponte de ligar crianças e cientistas que tenham um passado em comum para abrir horizontes. Exato, e já tem alguns anos, não é, de atuação. Que impacto é que já tiveram nas comunidades portuguesas? Porque sei que não estão só em Londres, estão em 9 países, não é? Exatamente. Que impacto é que já conseguem observar? Sim. Portanto, atualmente temos 2 programas educativos, o programa educativo que atua com a diáspora portuguesa e um programa educativo em Portugal. No programa educativo da diáspora portuguesa já alcançamos mais de 6.000 crianças, onde 70% conheceu um cientista pela primeira vez na sua vida. E isto é significativo, porque estamos a falar de crianças que não conhecem pessoas cientistas. Portanto, também não podem optar por essa profissão, não é? Não Fica-lhes conhecendo. mais difícil, não é? Claro. Alguns poderão optar, não é? Mas é mais difícil fazer escolhas de profissões que nós não sabemos que existem ou que nós não conhecemos, não é? A probabilidade é muito maior de seguirmos a profissão dos nossos pais ou aquelas que conhecemos do nosso dia-a-dia. Portanto, temos esses dados de impacto. Muitas das nossas crianças conhecem uma pessoa cientista pela primeira vez na sua vida, aprendem novo vocabulário, novos conceitos científicos, e depois temos também algumas histórias de sucesso, nomeadamente a história do Tiago Alves, um português em Londres, que participou num workshop da Native Scientists e 5 anos mais tarde partilha connosco que foi a participação nesse workshop que lhe deu a confiança de acreditar que o que ele queria fazer, estudar física na universidade, era possível. Foi a primeira pessoa da sua família a ir para a universidade,
e atualmente está até a fazer doutoramento em Física e já regressou à escola onde participou enquanto criança no workshop, mas agora foi na qualidade de cientista, não é? Exato. Uma criança que, no fundo, foi inspirada pelo nosso trabalho e que agora inspira as outras crianças. Então podemos dizer que o vosso trabalho é uma inspiração a longo prazo, porque vai ajudar a criar também cientistas e isso também tem o seu impacto na sociedade. Sim, a avaliação do impacto a longo prazo, para nós é mais ainda é um bocado desafiante, porque nós trabalhamos com crianças entre os 6 e os 12 anos, portanto são muitos anos entre esse momento e o momento das escolhas, de ensino superior, etc. Contudo, temos este caso de sucesso, temos outros casos de sucesso de crianças que efetivamente foram para o ensino superior e são as primeiras pessoas da sua família a fazerem, que o fazem, e, no fundo a nossa missão é alargar os horizontes. Nós não esperamos que efetivamente todas as crianças depois queiram ser cientistas, não é? Exato. Mas Queremos queiram é progredir nos outros estudos. queiram progredir, queiram considerar o ensino superior, queiram considerar carreiras científicas e se sintam capazes de o fazer se o quiserem. Sei que ainda não consegue fazer a leitura a longo prazo, não é? Porque ainda não temos anos suficientes, mas o que é que perspectivam poderá ser o impacto de Native Scientists a longo prazo nas diásporas portuguesas e também aqui em Portugal? Sim, no fundo, o grande problema social que nós queremos resolver ou ajudar a resolver é a baixa literacia científica. E, por exemplo, em idades jovens, vemos que em Portugal, por exemplo, a capacidade das crianças de resolverem problemas complexos e assim, demonstrados pelos resultados do PISA, dizem-nos que estamos a ter uma performance cada vez mais fraca em vez de ser cada vez melhor. Ou seja, importa promover competências relacionadas com a literacia científica, como a curiosidade, a experimentação e, claro, o pensamento crítico. O que é que nós esperamos então? Esperamos aumentar nas sociedades a literacia científica e a proximidade que as pessoas sentem relativamente à ciência. Dizer, não, eu já falei, interagi com pessoas cientistas. Se eu quiser, eu posso ser cientista. Se os meus filhos quiserem, filhos ou filhas, também podem ser cientistas. No fundo, é muito inspiracional e aspiracional. Em Portugal, nós temos um conceito que se assenta em levar as pessoas cientistas de regresso à sua escola primária, antiga escola primária, as atuais escolas de primeiro ciclo. E se 3% da comunidade científica em Portugal abraçar este conceito e este programa, nós conseguimos até 2030 que Portugal seja o primeiro país do mundo onde nenhuma criança transita para o 5º ano sem antes ter conhecido uma pessoa cientista. E não é uma pessoa cientista qualquer, é uma pessoa cientista que se sentou naquelas cadeiras e estudou naquelas mesas daquela escola. Portanto, se conseguirmos, através de parcerias, alcançar este objetivo, que é ambicioso e arrojado, nós temos consciência disso e sozinhas não conseguimos, precisamos mesmo das parcerias, mas se conseguirmos alcançar isso, nós podemos tornar Portugal num país onde não existem adultos que possam dizer eu nunca conheci um cientista. Porque se conseguirmos alcançar todas as crianças, elas um dia serão adultos e a partir daí teremos uma sociedade que pelo menos não sente a ciência como um bicho de 7 cabeças. Exatamente, exatamente. Falou em parcerias, como é que vocês financiam os vossos projetos? Sim, nós temos 3 fontes de rendimentos, digamos assim. As prestações de serviço, portanto, nós abordamos municípios e entidades semelhantes para que queiram abraçar este programa nas suas escolas e, portanto, aí funcionamos na modalidade de prestação do serviço, não é? Temos bolsas, financiamentos públicos, não é? Candidatamos ao Portugal 2030, financiamento europeu, por aí fora. E depois temos o mecenato. No mecenato temos tanto fundações
como empresas e particulares que filantropicamente dão apoio financeiro ao programa e com isso permitem que, sei lá, permitem que na minha terra natal mais nenhuma criança vai transitar para o 5º ano sem antes ter conhecido uma pessoa cientista. Ou nas regiões onde temos instalações ou fábricas, que vamos conseguir garantir que as crianças que vão às escolas dessa localização não fiquem privadas da oportunidade de interagir com uma pessoa cientista e por aí fora. E o retorno que esses parceiros que vos apoiam recebem é, de certa forma, o impacto que vocês têm na sociedade e, eventualmente, depois na economia, é isso? É o impacto social, exatamente, e na possibilidade de criar um mundo melhor, onde depois iremos ter jovens adultos mais capacitados, mais preparados e uma sociedade mais resiliente, que também é importante nos dias de hoje com tantos desafios, não é? No fundo, e isto agora até porque está muito na moda, especialmente nas empresas, o discurso dos relatórios de sustentabilidade, não é? Exato. Sustentabilidade é um chavão, é uma grande palavra. Normalmente pensamos em sustentabilidade como a sustentabilidade ambiental, mas na verdade o sentido lato da palavra sustentabilidade inclui sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade das lideranças, não é? Isto normalmente, Económicas. sim. E portanto, esta parte do ambiente, do impacto social, do ambiente não, eu queria dizer do impacto social da sociedade, é muito importante e no fundo, a longo prazo, todos saímos a ganhar, porque isto contribui para que haja menos pobreza, menos exclusão social, mais capacidade de interpretação, sociedades mais tolerantes. Vocês estão presentes em vários países, não é? Notam diferenças no impacto que têm nos diferentes países, dadas as características diferentes que as comunidades têm? As grandes diferenças, sim, Ou seja, têm que adaptar os vossos programas à diáspora? sim, para atrair os cientistas que se voluntariam. Ao nível da interação com as crianças, não notamos grandes diferenças, porque estamos a falar de crianças na mesma grupo etário, do mesmo grupo etário, portanto entre os 6 e os 12 anos, mas às vezes na capacidade de mobilizar os professores ou na capacidade de mobilizar os cientistas, sim. Há países onde existe uma cultura científica muito amiga do impacto social da comunidade científica. Por exemplo, mais no norte da Europa? Exatamente, muito mais no norte da Europa do que no sul da Europa. Algumas comunidades podem estar um bocadinho mais resistentes em trazer estes cientistas para dentro da sala de aula, mas no geral a grande diferença que nós notamos quando implementamos este programa, porque este programa das diáspora, que trabalha com a diáspora portuguesa, também tem experiência em trabalhar com outras diásporas, italiana, polaca, etc. Outras diásporas na Europa. E aí sim notamos uma grande diferença. É diferente trabalhar com diásporas de diferentes países, vá lá. países, exatamente. E em que países é que vocês estão presentes atualmente? Então, o nosso grande parceiro, nós temos um grande parceiro para a diáspora portuguesa, que está sobretudo presente em Espanha, França, Alemanha, Suíça, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido. Portanto, estes 8 países são os países onde nós temos maior expressão atualmente, porque temos um parceiro que faz realmente... E porque também há uma maior comunidade portuguesa, não? Sim, estes países também. Nós temos mapeados os países com mais imigração e com mais desigualdade na educação, e sim, há uma sobreposição muito grande. Depois estamos também na Áustria, e já tivemos noutros países que vamos estando e não vamos estando. Estamos, na verdade, também na Irlanda, portanto, afinal são 10 países. Exato. Muito bem. A valorização da língua portuguesa, acha que pode ter um papel importante na formação destes jovens para produzir talento que futuramente vem, mais tarde, influenciar a economia? Sim, sem dúvida alguma. Nós observamos um fenómeno que é, normalmente,
quando nós chegamos às escolas, estas crianças têm vergonha de falar português, têm vergonha de dizer que falam português em casa com as suas famílias. E pronto, e felizmente depois da nossa intervenção, as crianças reportam sentirem-se muito mais confortáveis com o facto de falarem mais do que uma língua, ou seja, quase que deixa de ser um problema e passa a ser uma mais-valia. E um orgulho, talvez. E um orgulho. E depois também esta questão muito importante, que é uma criança migrante em casa, o português que tem é o português do vai lavar os dentes, vai arrumar os brinquedos. Porque é que ainda não fizeste isso? Do dia a dia. Uhum. Não é o português do cérebro, do sangue, da robótica, de ir a Marte. E, no fundo, este programa também tem esta grande mais-valia de associar a língua portuguesa ao conhecimento, à tecnologia e à inovação. E isso pode parecer um detalhe, mas na cabeça destas crianças faz muita diferença, porque afinal veem que coisas giras e fascinantes também podem acontecer em português. Exato, e podem criar aí uma semente no talento multicultural, de certa Sim, forma. na identidade multicultural, o multilinguismo, o bilinguismo, é um investimento para a vida. No Exato. mercado de trabalho, nós sabemos que as línguas Exatamente. são hipervalorizadas, mas às vezes as famílias não têm essa consciência tão vívida. E, portanto, é muito importante crescer com um sentido de identidade multicultural e multilingue saudável. Exato. Acha que este projeto pode influenciar a tomar-se políticas públicas um bocadinho mais neste sentido? Ou tem essa esperança que venham a influenciar? Sim, o mundo das políticas públicas nós ainda não exploramos como isso merece. Porque ao irmos para esse mundo, estamos a falar no mundo das políticas públicas já ao nível da educação, que é todo um mundo e há tantas prioridades na educação, não é? Contudo, numa Europa que se quer diversa, altamente qualificada e multilingue, eu acho que encaixa na perfeição, não é? E pronto, e também queremos uma Europa resiliente para os futuros, capaz de se adaptar aos avanços tecnológicos e científicos, capaz de inovar. É nesse sentido, como é que vê o futuro da Native Scientist? Estamos já a terminar. Como é que vê o futuro da Native Scientist de forma a ajudar nesse caminho também que a Europa pretende, mais inclusivo, enfim, com uma maior, pessoas com mais conhecimentos, também para desenvolver a nível social, a nível económico, a Europa? Sim. O nosso futuro passa muito por conseguir concretizar a nossa missão em Portugal, portanto, fazer com que Portugal seja o primeiro país do mundo onde nenhuma criança transita para o 5º ano sem antes ter conhecido uma pessoa cientista, e em continuar a promover a ligação ciência e língua nas diásporas, sobretudo na diáspora portuguesa. Depois, queremos ser uma inspiração para outras pessoas também criarem empresas, associações, fundações, iniciativas que também tenham muito esta componente inspiracional e de capacitação para um futuro que vai ser cada vez mais desafiante, mais tecnológico e mais qualificado. Tem alguma ambição que gostasse de ver cumprir a breve prazo? A breve prazo, este ano. E também a médio e longo prazo, se quiser partilhar. Sim. Nós definimos muito a Native Scientist como uma organização que cria pontes. Cria pontes entre crianças e cientistas, entre perguntas e respostas, entre o presente e o futuro, e cria também pontes entre as instituições educativas e científicas e as outras instituições da sociedade. Portanto, no futuro breve, eu gostava de que dessemos muito mais as mãos uns aos outros para promover a literacia científica, o pensamento crítico, a experimentação e a curiosidade. No fundo, é isto, inspirar os outros para que também eles queiram arregaçar as mangas e contribuir para um futuro
mais saudável e melhor. Exato, e uma melhor sociedade, não é? Exatamente. Obrigada, Joana, pela sua presença. Nós vamos voltar com um novo episódio do webcast Capital de Ideias. Muito obrigada e até à próxima.